Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 34º dia. Tema do dia: o Espírito Santo e o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. O último dos 10 mandamentos é voltado diretamente para o coração e a mente de cada ser humano. Ao proibir a cobiça, o 10º mandamento define não apenas o que devemos fazer, mas também como devemos pensar. Ele nos pede para olharmos profundamente para dentro de nós mesmos e refletir no que vemos. E assim, como acontece com cada um dos outros mandamentos, este é direcionado aos nossos relacionamentos. Ele trata especificamente dos pensamentos que ameaçam as relações e que podem potencialmente prejudicar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Nossos motivos definem e regulam a nossa maneira de responder a todos com quem entramos em contato. Jesus confirmou essa ideia, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Portanto, é justo que a listagem formal desses 10 mandamentos fundamentais que definem o amor de Deus termine apontando para nossos corações como a fonte dos nossos problemas de relacionamento. Cobiçar significa almejar ou desejar, especialmente por meios excessivos ou abusivos. O 10º mandamento não diz que todos os nossos desejos são imorais. Ele nos diz que alguns desejos são errados. A cobiça é um desejo imoral de posse por algo que não é nosso por direito, geralmente porque o objeto do nosso desejo já pertence a outra pessoa. Mas a cobiça também pode incluir o nosso desejo por muito mais do que legitimamente podemos ter. O foco do 10º mandamento é que não devemos ilicitamente desejar nada que já pertence a outros. A fonte da cobiça é um desejo positivo de ajudar os outros a preservar e agradecer as bênçãos de Deus. A natureza humana é egoísta. Nossa inclinação natural é sempre pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Somos muito mais interessados no que podemos obter ao invés do que podemos dar. Essa é a essência do que Deus está denunciando no 10º mandamento. A cobiça é uma visão egoísta da vida, e o egoísmo é a raiz da transgressão da lei de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. A cobiça pode ser uma causa para muitos pecados, inclusive para o assassinato e a guerra. Se a cobiça não for controlada, aquilo que ameaça como um simples pensamento se torna uma obsessão. A cobiça sempre amaldiçoou a humanidade. Deus manifestou a sua aversão à cobiça de Israel e advertiu do seu resultado final. Miqueias capítulo 2, versículos 2 e 3. Um exemplo atual de aceitação quase universal da cobiça é a crescente popularidade das loterias geradas pelos governos. Milhões de pessoas renunciam a parte dos seus salários
a cada semana na esperança de ganhar uma vida sem trabalho. As agências de publicidade e empresas de pesquisas sabem como simular a cobiça. A cobiça é a maior enfermidade social em nossos dias. Quando colocamos a ganância, a avareza, a luxúria e nosso eu acima de Deus, então a cobiça torna-se idolatria. Paulo nos adverte: mortificai, pois, os vossos membros, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Paulo conecta o pecado da cobiça, a avareza e a idolatria, ressaltando que continuar nele pode nos impedir de entrar no reino dos céus. Efésios capítulo 5, versículo 5. Jesus ordenou a seus discípulos a guardar-se da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Da mesma forma, Paulo nos diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. O caminho de Deus é o caminho do amor. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículos 9 e 10. Para combater a cobiça, devemos ter fé que Deus providenciará uma maneira de satisfazer as nossas necessidades legítimas. As Escrituras prometem que Deus nunca nos abandona. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Paulo contesta a cobiça com essas palavras: porque nada trouxemos para esse mundo é manifesto, e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 7 até o 10. A cobiça não pode ser derrotada sem a ajuda de Deus. A atração negativa da natureza humana é demasiadamente poderosa para que possamos vencê-la por nós mesmos. Para vencer a cobiça, precisamos pedir especialmente que Deus nos dê o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Algumas pessoas, por causa da cobiça, desejando levar vantagem, se envolvem em negócios que resultarão em prejuízo. Devemos pedir a Deus que seu Santo Espírito trabalhe em nós para mudar a nossa maneira de pensar. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Sabendo que é o Espírito Santo que nos ajuda a viver conformado com o que temos, peçamos hoje, em oração, que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo. Autor, pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 35º dia. E o tema do dia, a marca da besta. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Eu te espero amanhã. Amém.